Deus. Agora tem gente que acha que é bom e que vai vencer sozinho. Tem gente que acha que vai vencer sozinho. Esse processo, irmão, da cobertura espiritual é algo tremendo. Tremendo. Nós precisamos ter alguém. Nós precisamos ter amigos, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos viver a nossa vida com alguém. Eu disse aqui, eu quero repetir, tem muita gente que não cairia se tivesse amigos, se tivesse alguém ao seu lado. Relacionamentos não é algo facultativo, é imprescindível. Deus nos criou, irmãos, com um sentimento gregário. Deus nos levantou com sentimento. Deus criou o quê? Família. Família não existe família única. Deus nos criou como comunidade. Não existe comunidade com uma pessoa. Deus nos criou como igreja, como comunidade de relacionamento. Isso daqui, esse momento, quando o apóstolo Paulo diz assim, é bom, é suave, é agradável que os irmãos estejam em união, ele estava valorizando o objetivo de nós estarmos aqui, promover comunhão. Você poderia ouvir uma palavra pela televisão, poderia ouvir pelo rádio, poderia ter um DVD, um CD, só que esse momento o próprio Deus estabeleceu para que a igreja pudesse viver em comunhão, relacionamento, meu irmão. Eu estou no gabinete da nossa igreja sede, sou o co-pastor da igreja em Guaratuba. E o irmão me liga e eu atendo, e ele diz, pastor, o senhor pode me atender? Eu disse, claro, meu irmão. Aquele irmão marcou um horário, eu atendo ele. E quando eu comecei a atender aquele irmão, ele começou a relatar a sua história. Eu percebi que aquele irmão, ele não queria falar muita coisa, ele não queria ouvir. Ele queria alguém que ouvisse ele. Tem hora que a gente quer alguém para ouvir a gente, eu não encontro. Aquele homem, e eu ouvi durante 40 minutos, dizia muito bem, sim, meu irmão, e ouvindo, 40 minutos depois, eu percebi que ele concluiu o drama que ele estava vivendo. Eu me levantei, dei um abraço naquele irmão bem forte, apertei ele, levantei a minha mão ao céu, dirigi uma oração a Deus, disse, meu irmão, vai com Deus, Deus te abençoe. E ele foi-se embora. Eu vou na congregação onde ele congrega, eu chego naquela congregação, antes estou sentado no púlpito, e aquele irmão recebeu oportunidade para cantar. Ele sai do lugar, vem, antes dele cantar, ele se vira para mim e diz assim, pastor, aquele dia, aquilo que o senhor fez mudou a minha vida. Eu disse, eu não fiz. Eu pensei comigo, eu não fiz nada. Eu só ouvi. Mas vocês não sabem, meu irmão, como tem gente precisando do teu ouvido. E tem mais. Você não sabe como o abraço que você dá, quando esta reunião, quando a bênção apostólica é dada aqui, e que a gente se vira, talvez tem gente ao teu lado que você não sabe o nome, tem gente que você olha dentro desse plenário e você diz, eu não sei, eu não conheço, e às vezes a gente entra na igreja e se assenta ao lado de gente que nós nunca vimos, vocês nunca me viram. Só que tem uma coisa, quando a gente se vira e dá um abraço, aperta. Deixa eu dizer uma coisa para você. O valor de um abraço na vida de alguém, na vida de uma pessoa, quantas vezes num abraço as lágrimas não rolaram e não veio cura na tua vida. Jesus está diante de um leproso.
Chega um homem que diz assim, a Bíblia diz que ele vem, prostra-se, porque o texto diz assim, e rogando. A palavra rogo, no seu original, significa que ele estava de joelhos dobrados, lágrimas nos olhos, e ele dizia, a palavra rogo é mais ou menos assim na nossa transliteração, pelo amor de Deus. Ele diz assim, se tu quiseres, bem pode limpar-me. Mas essa expressão diz assim, Jesus movido de grande compaixão. A palavra compaixão no seu original significa sofrendo com. Compaixão não é um sentimento fácil. Não é fácil ter compaixão. A gente até diz quando alguém está sofrendo, eu sei o que você está passando. Não sabe nada, irmão. Eu sei, mas não sabe. Só sabe quem passa. Mas Jesus... e versículo 40 a 42 de Marcos, diz que Jesus foi movido de grande, íntima, sofreu as rejeições, os problemas, as dificuldades. Jesus, naquele momento, sentiu o que aquele homem sentia. Mas a atitude de Jesus é que foi interessante. Sabe? Porque diz assim, e Jesus, movido de grande compaixão, tocou. Você diz assim, parece que naquela hora foi a palavra de Jesus que curou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de Jesus promover o milagre externo, ele promove o milagre interno. Aquele homem era leproso, ninguém ousaria tocar nele, ninguém tocaria na pele daquele homem, porque se tornaria leproso, era contagiosa, mas o texto diz assim, e Jesus tocou. O toque de Jesus promoveu o milagre. Quer ver um outro fato aí? Quer ver um outro fato interessante? Tanque de Betesda. Diz assim que lá está um homem no tanque de Betesda. E é interessante porque capítulo 5 do Evangelho de João diz que um homem que está no tanque de Betesda é um cidadão que foi colocado lá com 5 anos de idade, passaram-se 38 anos, ele tem 43 anos de idade, e agora ele diz uma expressão, Jesus diz assim, ei, você quer ficar são? Sabe qual foi a expressão daquele homem? Ele diz assim, Senhor, eu não tenho ninguém. Por que eu disse que tem desse negócio de gente para receber milagre, tem que ter alguém junto com a gente? Ele diz assim, Senhor, eu não tenho ninguém. Antes de eu voltar aqui, deixa eu contar uma história para você. Marcos, capítulo 2, diz que Jesus está em Cafarnaum, na casa dele, a multidão descobriu que ele estava lá e vieram, entraram, a multidão era muito grande. Agora, o homem do tanque de Betesda diz assim, eu não tenho ninguém. Agora, o homem lá de Marcos capítulo 2, o homem de Cafarnaum, diz que ele foi trazido por 4. Que negócio é esse, irmão? O primeiro diz assim, eu não tenho ninguém. O segundo diz assim, tem 4. Os 4 eram tão ousados que não conseguiram entrar. Subiram, abriram o telhado e desceram o homem. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. O homem do tanque de Betesda tinha uma mente tremenda. O homem do tanque de Betesda era um cidadão que ele, movido, a mente dele dizia assim, quando a água for agitada, eu vou entrar. A mente dele dizia, é a minha vez. Quando, apesar de haver controvérsias, mas vamos conjecturar, ele diz assim, quando a água se mover, a mente dele, sabe aquele dia que a gente vem no culto e a gente diz, amanhã vai dar certo, amanhã a porta se abre, o milagre acontece, hoje eu recebo a cura. A mente, a capacidade da mente positiva, só que aquele homem tinha um problema nas pernas. A mente era boa quando ele dizia, é agora. O corpo não ajudava. A mente era boa, a mente era positiva, mas o corpo não ajudava. Ele tinha um problema
Ele diz assim: eu não tenho ninguém. Ele tinha complexo, usou o complexo com ele mesmo. Ele tinha decepcionado com ele mesmo, porque a mente ajudava, mas ele descobria que ele não tinha força, não tinha potencial para tanto. Ele era frustrado com a religião, porque o povo passava por ali, ia para o templo, faziam as suas adorações, mas ninguém. Era frustrado com Deus e era frustrado com ele mesmo. Quando Jesus diz assim: você quer ficar são? Não tem ninguém. Antes de Jesus fazer o milagre, Jesus curou aquele homem por dentro e depois promoveu o milagre. Deixa eu ir um pouquinho adiante aqui. Deixa eu ir um pouquinho para frente. Segunda lição que eu aprendo aqui. Eu acho interessante porque Jesus é convidado. Versículo 2. No capítulo 1 do Evangelho de João, o verbo encarnado, Jesus, o verbo entrando no mundo para revelar-se aos homens. No capítulo 2, aparece um Jesus social, aparece um Jesus humano. Contudo, aqui, o olhar de Jesus está extremamente focado na cruz. Aqui mesmo que aparece um Jesus humano e social, o olhar dele está extremamente focado. Ele diz assim: ainda não é chegada a minha hora. Ele sabia o momento de se autorrevelar. Ele sabia o momento desta revelação como Deus, como divino ao homem. Agora, ainda aqui, eu entendo dois aspectos importantes que eu preciso compartilhar com você. Primeiro, Jesus sabia dividir o aspecto social da sua vida sem perder o aspecto da cruz, o valor da cruz, sem perder o equilíbrio. Por quê? Veja bem que Jesus, ele é social. Jesus, só que ele não tira o foco, ele não perde a linha, a direção. Por que eu vim? Porque é a cruz. Eu sou aqui num casamento, aqui é um momento social, mas eu preciso me revelar para a cruz. Olha bem, lembra de Axa, filha de Caleb, que é constrangida pelo seu esposo para voltar, pedir terras com água? E Juízes capítulo 1, versículo 2 a 15, diz que Axa buscou o seu pai Caleb, diz assim: tu nos deu uma terra seca. E diz assim que Caleb deu das fontes superiores e das fontes inferiores. Olha bem, presta atenção nessa questão. Jesus diz assim: buscai primeiro as coisas que são de cima, e as demais vos serão acrescentadas. Jesus tinha um equilíbrio, nos ensina um equilíbrio tão profundo, tão grande, que mesmo ele sendo social, ele não perdeu o equilíbrio espiritual. Nós, às vezes, a gente, quando busca uma bênção material, a gente esquece do espiritual. Sabe como é que é a nossa vida? É mais ou menos assim: preciso de fé, preciso de Jesus. Para quê? Para que você quer fé? Porque eu estou precisando de dinheiro. Quando ele tem dinheiro, ele diz assim: agora não preciso mais de fé. Porque a fé é simplesmente para alcançar os seus objetivos. Eu quero casa, eu quero dinheiro, eu quero bens. Então, para isso eu preciso de fé. Eu vou na minha conta bancária, vou digitar a minha senha e milagrosamente vai aparecer lá R$1 milhão. Isso eu preciso de fé. Quando eu tiver R$1 milhão, aí eu não preciso mais de fé. Jesus nos ensinou, irmãos, que a nossa fé, a questão da gente possuir bens, ele disse assim:
humano, social. A nossa vida diária é parte de... Jesus ia a festas, Jesus promovia festas, Jesus era alguém que gostava de estar no meio da multidão. Onde Jesus estava tinha muita gente, só que eu não vejo Jesus perdendo o foco. E tem gente que está perdendo o foco da cruz, perdendo o foco de Cristo, perdendo o foco de Jesus, que é aquele, meu irmão, que pode fazer coisas grandes a nosso respeito, a nosso favor. Deixa eu dizer mais uma coisa. Deixa eu ir mais além. Terceira coisa que eu aprendo aqui. Eu estou sendo rápido aqui, porque senão eu não entrego no horário. Eu quero ser bastante... Terceira lição que eu aprendo aqui. Jesus, ele faz ele diz à sua mãe: que tenho eu contigo? Uma versão diz assim: que tenho eu em comum contigo? Casamento requer um cuidadoso planejamento. O casamento naquela época era um casamento de uma semana. Convidados chegavam e saíam. Pessoas chegavam no começo da festa e iam embora. Outros chegavam no meio. Jesus provavelmente chegou no meio do casamento em diante. Já havia passado mais da metade da festa. Agora, Jesus, quando chegou ali, ele percebeu uma coisa: Maria havia ajudado em todo, tomado alguns cuidados com aquela festa, mas aquela festa faltou planejamento. Quando Jesus diz assim, que tenho eu contigo, era mais ou menos assim: mulher, que tenho eu com a tua falta de planejamento? Que tenho eu com a tua falta de controle? Que tenho eu que você não pensou, não se organizou? Tenho eu contigo? E aí a gente começa a pensar: quanta gente não vem na igreja para pedir para Jesus resolver os problemas da sua inconstância, da sua desorganização? Ele compra, gasta mais no cartão de crédito, além, porque cartão de crédito hoje vem até pelo correio, e aí a gente gasta demais, e aí a gente corre dizendo assim: Jesus, eu gastei demais, e agora me ajuda a pagar minha dívida. Jesus estava dizendo mais ou menos isso para Maria: Maria, tem um negócio aí, você não planejou, mulher, você não se organizou, faltou controle. Irmãos, Jesus é extremamente organizado, e nós precisamos entender uma verdade aqui. Entender uma verdade. Primeira verdade da excelência. Verdade da excelência. Tem gente que não se atenta para a questão da excelência ministerial, não se atenta para a questão da excelência no trabalho que desenvolve dentro da obra de Deus. E vale ressaltar uma verdade aí: Jesus era tão organizado que tinha tesoureiro. Jesus, ele estava tão envolto. Jesus, quando nasceu, foi levado por uma estratégia divina para ir para um lugar simples, porque vieram 3 reis, e se ele tivesse numa hospedaria, talvez isso chamasse atenção, e Deus, dentro de uma estratégia, disse assim: olha, eu vou esconder o menino. Colocou ele no local para animais. Vieram 3 reis, trouxeram tanta especiaria, tanto ouro, tanta prata para Jesus, que durante a vida toda dele, a expressão das versões diz assim, que era tanto ouro, que durante a vida toda dele, ele não precisaria de muita coisa, de muito dinheiro. Jesus era um camarada bom da grana. É isso que eu estou dizendo para você. Jesus tinha mulheres, esposas de oficiais, de fazendeiros. A Bíblia diz que elas homenageavam, sustentavam o ministério de Jesus com os seus bens, com as suas ofertas.
Jesus, ele tinha alguém para cuidar dessa questão. E ele organiza de tal forma essa questão administrativa, que ele diz assim, ele nos ensina o quê? A capacidade de nós sermos inteligentes. O Senhor nos fez inteligente, irmãos. Inteligente para saber cuidar, administrar, planejar. Tem gente que esquece, acha que ele é tão espiritual que ele gasta mais do que ganha, que ele perde o controle de algumas coisas, perde o controle de algumas situações da sua vida, e isso não está apenas financeiramente. Tem gente que perde o controle da família, o controle de casa, o controle dos filhos, não sabe como fazer, não sabe. E aí ele corre e pede misericórdia. Ei, ora, a Bíblia diz assim que Deus tem sabedoria para nos dar, e a todos dá liberalmente. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Jesus, ele promoveu o milagre dos bastidores. Eu não vou falar sobre isso, a questão de bastidores, a transformação abundante para melhor, explícita. A questão de Deus pegar um negócio e transformar para melhor. Como que ele trabalha dentro disso? Mas eu vou concluir dizendo uma coisa para você. Quando Jesus está naquele casamento, Maria chama ele lá na cozinha, lá no refeitório da cozinha. Diz assim, ó, o povo aí dentro estão bebendo, mas eles não sabem que acabou o vinho. Ela estava dizendo assim, eu sou a responsável pelo negócio aqui, e o negócio vai pegar para mim. Me ajuda, resolve essa questão. Sabe o que eu aprendo aqui? Que aquela intervenção divina devolveu para Maria o controle das coisas. Eu vou profetizar para a tua vida. Tem hora que a gente perde o controle. Tem gente que perdeu o controle das finanças. Tem gente que perdeu o controle do filho, não sabe mais o que fazer. Tem gente que perdeu o controle de uma situação. Diz assim, fugiu, pastor. Eu perdi o controle. Esta noite, meu irmão, eu aprendo com Maria que o Senhor, quando entra numa causa, o Senhor, quando entra numa situação, Ele devolve por completo o controle. Então, em nome de Jesus, esta noite, receba de novo o controle das finanças, receba de novo o controle do teu casamento, receba de novo o controle do teu filho, receba de novo. Você diz assim, a porta não se abre, a porta, eu perdi o controle, tudo se perdeu. Nesta noite, Deus vai devolver o controle para a tua vida. Ele vai entender uma situação, Ele vai vir a teu favor, porque Ele é Deus. Agora, aprenda uma verdade, meu irmão, aprenda uma coisa. Deus, Ele nos ensina, tem uma expressão popular, que quem é inteligente cai uma vez, mas não cai a segunda. Então, se Ele vai devolver o controle para você, vai e não peques mais. Eu quero pedir para você estar em pé. Me permite, meu pastor? Eu quero pedir para você estar em pé. Eu preciso orar pela tua vida. Na posição que você está, você vai fechar os teus olhos. Se você quiser levantar a mão, você levanta. Mas eu quero, se alguém desejar uma oração especial, diz assim, Deus falou comigo em algo nesta palavra, pode sair do seu lugar. Você tem 30 segundos para sair do seu lugar, porque o meu tempo é esgotado. Se não, você permaneça e eu vou orar. Fecha os teus olhos, curve a tua cabeça agora. Eterno Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, que eu tenho esta noite, Senhor, ministrado aquilo que tu colocou ao meu coração.
Uma palavra, Senhor, uma palavra de reflexão, uma palavra, Senhor, para que nós possamos entender as Tuas verdades, a Tua graça, ó Deus, revelada sobre cada um de nós. Entender, Senhor, que nós precisamos de pessoas à nossa volta, de amigos. Nós precisamos, Senhor, de pessoas para nos ajudar, para nos aquentar nas horas difíceis. Tu nos ensina, Senhor, que nós precisamos planejar. Tu nos ensina, Senhor, a verdade do equilíbrio para com as coisas espirituais, o foco da cruz. Tu nos ensina, Senhor, a termos foco, objetivo e não se perder nos nossos objetivos. Tu nos ensina isso, Senhor. Eu quero ministrar, Senhor, sobre a Tua igreja esta noite. Eu quero, Senhor, orar sobre eles, porque eu sei, ó Deus, que esta palavra, ela veio esta noite com um objetivo, ela veio esta noite para produzir um efeito, e eu quero pedir, Senhor, que ela produza o efeito para o qual foi enviada. Deus, trabalha nesta vida, neste coração, Senhor, promove, Senhor, o efeito pelo qual foi enviada para a glória do Teu nome. Deus, enche-nos com a Tua graça. Trabalha, Senhor, da tribuna até a porta, de maneira poderosa, em nome de Jesus.